mesmo assentados no Evangelho segundo escreveu Mateus, Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 39. Evangelho segundo escreveu Mateus. O nosso irmão é Renato, não é, Celso? Renato, né? Ele está ali pedindo orientação ao Celso, né? Que ele é recém-convertido, mas ele está tão feliz com Jesus, né, Renato? Está tão feliz com Jesus, que é tão bom. Gosto, sabe, dessa galera quando se converte, assim, pega essa paixão por Jesus. Tinha um menino na igreja de um pastor que ele xingava muito palavrão antes de se converter, né? Xingava muito palavrão. Aí ele se converteu, mas ele pegou uma paixão por Jesus e durante o culto, né, pregando, o pastor pregando, ele soltava aquele palavrão, vai tomar naquele lugar, Jesus é maravilhoso mesmo. Os irmãos ficavam escandalizados, o pastor não sabia onde botar a cara. Aí ele veio falar comigo, eu falei, assim mesmo, pastor. Você pensa que aqueles milagres lá que Jesus fazia, não tinha um ou outro assim também, palavrudo, né? Assim como tem gente que tem dificuldade de perder o vício de xingar palavrão, tem aquelas pessoas que são extravagantes, né? Bobear até atrapalha um culto de tanta alegria que está com Jesus, é tanta alegria. Não é o seu caso, tá, Renato? Por que eu estou dizendo isso? Porque no domingo passado ele falou da casa de fast food. Como é que é o nome da casa? Casa de massagem, né? Aí você vê irmãs falando escandalizadas, meu Deus, mas é recém-convertido, gente. Deixa ele pode falar por enquanto. Ele pode falar. Deixa o nosso recém-convertido aí. Queríamos nós todos ser assim, né, ter esse entusiasmo por Cristo, né? Porque pensem comigo, gente. Tudo bem, foi um feito extraordinário lá em Cafarnaum, quando arrebentaram o telhado da casa para descer um paralítico na presença de Jesus, né? Também foi uma atitude impensada, né? Quebrou o telhado. Aí a gente pensa, abriu direitinho, vamos tirar a telha para repor. Meu irmão, 4 pessoas sobre um telhado, com mais peso de uma cama e de um paralítico, não foi fácil, mas são atitudes de recém-convertidos. Dá um jeito. Quem ama Jesus, está no primeiro amor, dá jeito para tudo. Para mim esse texto, uma das coisas bonitas que deixa claro aqui, lá em Marcos 2, é que quem está afim de Jesus dá um jeito, gente. Sabe o que na vida é prioridade. Como eu preguei domingo à noite, necessidade e prioridade, sabe, dá um jeito. Eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro e congregava aqui. Durante o tempo, pastor Dias morava no Rio de Janeiro e trabalhava no Rio de Janeiro e morava aqui para servir a Deus. A Lúcia vinha todo final de semana para servir a Deus nessa igreja. Ainda mais vindo de Unamar, de Macaé. Quem quer, gente, não tem jeito. Quem é apaixonado por Jesus, não tem jeito. Mateus capítulo 10, verso 34. Ele diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Mas, o quê? Mas, vamos ler de novo. Volta lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Mas o quê? Espada. Aí começa o problema. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Preste atenção na riqueza do versículo. Não vou nem falar sutileza, é a riqueza do versículo. E a profundidade do que viria a ser essa espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai,
entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E finaliza no verso 39. Vamos ler comigo? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Deixa no verso 34. Isso aqui é, no mínimo, contraditório, do ponto de vista de quem não conhece a proposta do Evangelho. É contraditório a tudo que Jesus disse que é: eu sou a paz, eu sou o príncipe da paz, sou amor. Espada não tem nada a ver com esse negócio de paz e de amor. Espada tem a ver com guerra, com milícia, com luta, com peleja. Aí vem Jesus que diz: eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou o perdão, ensinando a perdoar. O Sermão da Montanha está cheio de menções dele. Aí chega no capítulo 10. Esse trecho faz parte de uma sequência de orientação aos discípulos que foram chamados. Começa no capítulo 10, versículo 1. Chamou os discípulos, deu a ele autoridade para expulsar demônio e curar a enfermidade, e comissionou: vá e faça. No entanto, preste atenção em algumas orientações minhas. E ele começa a dizer: vocês vão entrar em algumas casas não vão receber vocês. Vocês vão ser segregados, vocês vão ser até servir de escândalo para muita gente. Vocês vão ser levados a governadores e presidentes. Vocês vão perturbar muita gente, vocês vão criar divisões. Vocês vão criar problema. Portadores da paz, mensageiros da paz, vão criar por vezes guerra. E aí Jesus vai orientando ele. Chega nesse versículo 34, ele diz: olha, como orientação a esses que eu chamei, dei poder e comissionei, vocês precisam entender que a minha verdade, o Evangelho, é uma espada. Vocês não pensem que vocês viverão essa linearidade que todos esperam logo assim que se convertem a mim, e pensam que a vida jamais vai sair dessa linearidade, vai ser sempre linear, jamais teremos pico para baixo ou pico para cima, porque não será assim. Vocês estão ouvindo o Evangelho, vocês estão agasalhando o Evangelho, mas o Evangelho, por vezes, aí é que está a espada, vai confrontar vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz à terra, a você. Eu dou a paz, deixo a paz, mas o meu Evangelho traz conflito dentro dos comissionados. O meu Evangelho vem para confrontar. Essa é a espada. O meu Evangelho vem para contrariar por vezes vocês. Esta é a espada que Jesus se refere. A minha verdade por vezes vai confrontar aquilo que você chama de verdade. A minha verdade vai fazer como era na Idade Média, um espelho de bronze, e se dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Se não existisse, o espelho dizia a verdade. Não, não existe. Mas se existisse, o espelho diria o quê? Também a verdade. Existe.
Em outras palavras, o meu evangelho e a minha palavra vai expor a sua nudez, vai confrontar. Por vezes vocês, os mensageiros, os comissionados, os que são de Deus, os que servem a Deus, isso aqui não é para ninguém que está lá fora, é para a gente. Por vezes vocês se encontrarão naquela encruzilhada: meu Deus, o que eu faço? Estou com vontade de fazer isso, mas o evangelho me confronta e me manda fazer isso. Essa é a espada. A espada que Jesus se refere diz o seguinte: olha, você pensa que tem razão, mas eu revelo para você por meio do evangelho que você não tem razão. A sua razão, comissionado, enviado, que recebeu o poder de Deus, vai dizer: eu estou com vontade de matar, mas o evangelho vem como uma espada e diz: encontre dentro de você lugar para perdoar. Eu tenho vontade de amaldiçoar, mas vem essa espada e corta e diz: você tem que abençoar. E aí você compreende por que Jesus falou: qualquer que amar a sua vida vai perder. Agora, qualquer que aborrecer a sua vida vai ganhar. Ora, o que é isso se não cortar na própria carne? O que é isso se não dar razão a essa espada? Porque pensemos um pouco: amar a sua vida, domingo eu tenho que descansar. Mas vem a espada do evangelho e diz: você precisa se fortalecer e congregar. Hoje é o dia que eu poderia dormir um pouquinho mais. E cá para nós, normalmente todos os dias eu acordo 4h25, 4h15. Eu já conversei com Jesus: por que eu só acordo em número ímpar, né? Aí quando eu dormi mais um pouquinho a semana, acordei 5h25. Se eu fosse um camarada adepto de números, eu ia dizer: Deus tem algum mistério aí. Mas eu já falei: por que quando eu acordo 4h10, 4h12, né? Mas tem sempre que ser ímpar. Mas tá bom. Chega no domingo. Hoje, por exemplo, acordei 6 e alguma coisa, 7 horas. Não, 7 não, ainda não era 7 horas, né? Mas acordei assim com a vontade de ficar na cama mais, logo domingo, né? O edredom parece que fica mais gostoso, o ar-condicionado fica, parece quando você está lá em Bariloche, né? Vendo aquela neve cair lá do lado de fora, e um edredom gostoso, uma lareira. É aquele dia que o corpo pede um pouquinho mais. Por exemplo, minha esposa acorda todos os dias muito cedo, mas no domingo é o dia que eu tenho que arrastá-los da cama. Bora! E a gente escolhe estar aqui, mesmo cansado. É todo dia que a gente tem desejo de orar? Claro que não. Mas vem a verdade do evangelho, essa espada, e corta. E aborrecendo a vida é que a gente ganha, porque quem é que perdoa com todo o prazer do mundo? O perdão, ou seja, perdoar aquele que te feriu muitíssimo, pode trazer benefício a médio e longo prazo, mas no início fica entalado. Você desejando a morte, tem que orar pelo sucesso. Isso é aborrecer a própria vida. Se não, vejamos no Sermão da Montanha, Jesus falou acerca de quem te fere o lado esquerdo, fere o lado direito, ele manda fazer o quê? Oferecer o esquerdo. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, obrigar é contra a vontade, vai com ele 2. Qualquer que quiser levar a túnica, faça o quê? Larga-lhe também a capa. Quem é, gente, que recebe aquela voz de prisão? Perdeu, mané, com um revólver na cara, me passa seu celular. O camarada entrega o celular e daqui a pouco fala: não, Jesus mandou também largar a túnica. Oi, tem um relógio aqui, vale 2.000. Quem é que faz isso, gente? Se fizer, vai aborrecer a vida. Está arriscado chegar em casa e falar: rapaz, o camarada me assaltou,
Eu estava com manga comprida e ele não sabia que eu estava com relógio. Quando ele ia saindo, eu falei: ei, tem um relógio aqui também. A mulher vai te chamar, sabe que tu é um belo de um idiota, né? Não, Jesus mandou, mas aborrece. Quem que recebe? Perdeu, mané, me dá o celular. Aí você está aqui com 3.000 no bolso de trás e diz: ô, seu ladrão, é o que? Tu quer morrer? Não, tem 3.000 aqui. Se aborrecer a própria vida, cara, quer a túnica, larga ali também a capa, dá também a capa, bateu do lado direito, ofereceu o esquerdo, meu amigo. Se aborrecer a vida. Mas Jesus disse que essa espada, quando entra em nós, não tem jeito, vai nos aborrecer, vai nos ferir, vai nos machucar, vai causar dores e inicialmente danos. Mas ele disse que essa é uma verdade com a qual a gente vai ter que conviver. A espada do Senhor, essa que Jesus disse, veio para separar o certo do errado. Os comissionados, por vezes, dependendo das circunstâncias, mistura certo com errado. Aí bate uma saladinha entre um e outro, sabe? O sim, dependendo das circunstâncias, vira não, né? É uma menina aqui, tão boa de Deus, tão gente boa, ajudava pra caramba, sabe? Você via a graça de Deus sobre ela, mas o sim dela era sim e o não era não, ela não negociava. Aí chegou um garanhão aqui na igreja, saradão, bonitão. Quando eu bati o olho nele, eu falei: isso é 7. E era esperando o Senhor, o sim é sim, o não é não, não abro mão de princípios. Aí o saradão chegou e começou a jogar uma olhadinha para ela. Eu ficava filmando ele. Falei: esse cara vai derrubar alguém aqui. Saradão, bonitão, né? Os peitos assim parecidos com os meus. Aí eu estou vendo ela se engraçar com ele. Por que tu riu, Renato? Qual a gracinha? Né? Estou vendo se engraçar. Ué? Viu? A alegria de Cristo Jesus. Aí começou. E ele era casado. Chamei ela, tão convicta, tão segura, tão certo, sim é sim, não é não. No gabinete, falei: filha, sai fora disso, é laço. Sai fora disso, é laço. Vai destruir sua vida, seu ministério. Vai ser um furacão na sua vida. E ele até certo ponto não está errado, ele está aí na pista mesmo, é isso aí mesmo. Sabe o que ela disse? Pastor, Deus falou comigo que ele vai ser o meu marido. Eu falei: é o que, minha filha? Deus falou comigo. Olha só, gente. Dependendo das circunstâncias, Rose, o não vira sim. A gente até ouve Deus falar com a gente. Desejo inflamado, né? O desejo de ter algo, você até escuta montanhas falarem contigo em nome de Deus. E o que me chateou foi isso: se ela não tivesse colocado Deus, eu ficaria na minha. Mas o problema é que ela falou: Deus falou comigo que Ele é o meu marido. Aí eu fui para a Bíblia Sagrada. Primeiro eu falei: ele é esposo de uma mulher. Ele é esposo de um pastor. Esposo do cunhado. Ele é esposo de uma mulher cujo irmão dela é um pastor que é meu amigo. Entenderam? Às vezes a gente quer dar uma volta e se complica. É esposo de uma mulher cujo o irmão dessa esposa dele é um pastor e é meu amigo. Não faz isso não. Mas Deus falou, eu fui para a Bíblia. Peraí. Peguei a Bíblia e falei: minha filha, está aqui.
Você era tão convicta, tão cheia de convicções, o não para você era não, agora virou sim? Pois aqui tem uma espada, que é a palavra de Deus. Se você, disse eu para ela, se você dissesse, pastor, 2 e 2 são 4, mas eu quero jogar 6 fora, eu ia dizer, amém, vai. Mete a boca na tambuca mesmo e se lambuza todo. Mas fale em seu nome. Eu disse isso para ela. Seria mais bonito dizer, cara, eu sei que é errado, mas eu quero fazer, eu quero experimentar, eu quero mesmo ir. Vai, é um direito seu. Agora, Deus jamais vai dizer qualquer coisa que contraria o que está escrito. Está escrito. E foi. Porque o sim agora virou não, pois as circunstâncias apontavam, diziam que o sim agora é necessário que vire não. Aí vem Jesus dizendo, essa é a espada que eu trouxe à terra. Às vezes vai separar o certo do errado. Essa espada que vai separar a luz das trevas. Essa é a espada que a luz de Hebreus 4:12 penetra. Preste atenção na sutileza de Hebreus 4:12. Bota aí, por favor. Olha até onde penetra. Essa espada é a palavra de Deus, é a verdade de Deus absoluta, única. Ela corta muito mais do que qualquer espada de 2 fios, de 2 gumes. Agora veja a capacidade, essa espada que Jesus disse, olha, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Preste atenção, gente. Dividir alma e espírito. Dividir o que é profundo e o que é raso. Consegue chegar ao ponto de dizer, olha, daqui para cá, não adianta lutar contra o que está escrito, é espiritual, daqui para cá é sentido humano, daqui para cá é a profundeza de Deus, daqui para cá é o que tu sentes, pensa e tem a ver com a tua sensorialidade. Ela corta, ela divide, ao ponto de que qualquer um que quiser seguir, vai confrontar com essa verdade e vai desembocar no caos, mas consegue dividir alma e espírito, separar. Essa espada não permite que as coisas se misturem, e quando elas estão misturadas, por conta do embotamento do nosso entendimento, ela chega e divide, ela corta e diz, ó, isso é isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Profundo. Mas é assim, alma e espírito juntas e medulas. Eu pesquisei em todas as traduções, essa medula tem a ver com tutano, né? Uma coisa está ligada à outra, mas uma coisa não é a outra coisa. Você consegue conviver com esse evangelho que divide? E quando não permitimos que seja dividido, ele rasga mesmo, ele arrebenta, ele não permite que a gente confunda a luz com trevas. Luz é luz, trevas é trevas, e eu não me refiro a luz e trevas lá fora, eu me refiro a luzes e trevas que se misturam aqui dentro, verdades e mentiras, dúvidas e certezas tem a ver com a ambiguidade do ser e não com a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é uma só, é a verdade e é a certeza. Essa espada por vezes vem para dividir, provocar cisão em amizades que provocarão colapsos em nós. Sabe aquela amizade que você não abriria mão dela jamais? Por isso que ele disse, olha só aquele texto, se aí ela consegue discernir os
pensamentos e propósitos do coração que nós não conseguimos. Nós pensamos, sentimos, mas não conseguimos discernir. Aí vem a espada dele e diz: isso é isso, aquilo é aquilo. Porque se o Evangelho disser para cada um de nós, para todos nós que estamos errados, errados nós estamos. E ninguém ouse discutir com o Evangelho. É fácil lidar com isso? Por exemplo, você está com um namorado que parece ser tudo de Deus, aí vem a espada e corta, provoca uma cisão. Aí você vê aquele camarada tão lindo, tão belo, se esvaindo, e você querendo segurar, mas o Evangelho dizendo: eu corto aqui para a tua própria vida. Ou aquela amizade que você julgava inseparável. Meu amigo, minha amiga, por ti eu dou a vida, e eu sei que tu darás a vida por mim. E aí você doa, você se entrega, você se joga, se lança de olhos fechados, e o outro lá está só aproveitando. Aí vem o Evangelho e diz: não te fará bem. Agora a gente aceita por nós mesmos? Não. Se Deus não cortar, não separar, a gente fica agarrado a vida toda. A gente não compreende bem o Eclesiastes 3, há tempo de abraçar e tempo de abraçar-se, de afastar-se do abraço. E aí, a esta altura, nós que fomos chamados, recebemos poder e fomos comissionados, devemos dar graças a Deus por uma ou outra amizade que se vai. Porque é a espada de Deus cortando e nos libertando de determinadas coisas. Eu louvo a Deus, porque se não fosse a espada de Deus, minha filha jamais separaria de mim. Hoje, conversando com ela pelo vídeo, eu falei: meu Deus, o quanto fez bem minha filha ter ido para distante de mim. Quando ela fui deixá-la no aeroporto, que ela ocultou-se aos meus olhos por aquela parede de embarque, a minha alma desabou. Eu vim do aeroporto do Galeão até Rio das Ostras ouvindo uma única música que eu dediquei ela antes dela nascer. Eu já imaginava: um dia eu terei uma filha, eu vou dedicar essa música para ela, né? Vi ouvindo de lá até aqui, chorando de lá até aqui, parecia que eu ia morrer. Hoje eu olho para ela e falo: graças a Deus, Jesus, estou economizando, né? Não estou gastando tanta comida, glória a Deus. Brincadeira. Hoje eu conversei com ela, vi ela uma mulher, sabe? Cresceu, a mente dilatou. E onde a gente pensa que essa espada fechou uma porta, pode ser Deus abrindo, escancarando uma porta para a gente. Porque Ele é poderoso para abrir porta onde não há porta. Amigos que se vão, igrejas que a gente corta vínculo, pastores que, se tivessem mais próximos a nós, só nos amaldiçoariam. Vem essa espada, disse: eu vim trazer espada. E aí o texto lá no versículo 13, versículo 35 do capítulo 10, olha só o que ele diz: eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Você já percebeu que ele destaca ali os vínculos mais fortes? Pois o homem tem mais vínculo com quem? Mais amizade com quem? Com o pai, do que com a mãe. A filha tem mais com quem? Com a mãe, do que com o pai. E entre um genro e uma nora, com qual a sogra vai ter mais vínculo? É com a norinha, né? Vem cá, minha filha, eu vou te ensinar tudo que ele gosta. Olha, ele gosta do ovo assim, da comida assim. Jesus está falando dos vínculos mais viscerais: o homem e seu pai, né? A filha e a sua mãe, a nora e a sogra. Que ele está querendo dizer o seguinte: na vida, quando essa espada entrar, por vezes você vai contrariar as pessoas com quem você tem os vínculos mais profundos. Nem sempre as pessoas que têm vínculos profundos contigo entenderão as decisões que o Evangelho forçará você a tomar. Aleluia.
Alguns pais vão dizer: eu vou te desertar. Alguns amigos vão dizer: eu vou te abandonar. A sogra vai ficar com raiva só por você se posicionar. Mas aí Jesus disse: olha, qualquer que quiser amar a sua vida vai perder. Agora, qualquer que perder por amor de mim, perde a sogra e ganha a eternidade. Isso aqui me dá um frio na espinha. Ele disse: qualquer que amar a filha, eu fico pensando se um dia minha filha percorrer um caminho errado, ainda que socialmente, financeiramente, seja o caminho extraordinário que toda menina quer. Olha lá minha filha, daqui a pouco vem ela trazer a notícia: papai, o maior empresário da Itália está afim de mim, mas ele é casado. Aí eu fico: quanto que ele tem, filha? Ah, pai, o patrimônio dele é para mais de 1 bilhão de euros. Hein? Aí, olha assim, Duda, a pessoa, tua mamãe, dizendo: filha, tem que ser, isso é, que chora, não é possível, tanto camarada rico, solteiro, logo um casado. Amigo, é aí que eu quero ver a sua posição de ser filho. Não se mete nisso não, filho. Socialmente, financeiramente falando, uma maravilha, mas isso não tem a ver com o Evangelho. Se é cortar a espada que entra rasgando. Eu dou graças a Deus por essas mulheres que sempre tiveram coragem de dizer: meu bem, você pode ser o meu amor, mas você está errado. Eu dou graças a Deus por esses homens que dizem, são capazes de dizer: filha, eu te amo, sou apaixonado, dou a vida por você, mas você está errada. Vamos seguir o Evangelho, porque com Deus tudo vai dar certo. Vamos voltar a ler o texto e eu finalizo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, a igreja, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a vida por mim, por minha causa, achá-la. É o Evangelho que confronta. É a cruz que dói os ombros. Finalizo dizendo o seguinte: nós não devemos procurar igreja ou pregadores que preguem o que a gente quer. A gente deve congregar numa igreja que prega o que nós precisamos ouvir. Pois igreja não é shopping center. Igreja é pronto-socorro. No shopping tem tudo lá o que você quer. No hospital tem o que você precisa. De vez em quando vamos ter que tomar uma dipirona. Amarga, mas tem que tomar. De vez em quando teremos que fazer uma endoscopia. Tem que estar sedado, senão você vomita tudo. Mas tem que fazer. De vez em quando, mesmo não querendo, o médico vai prescrever: você tem que largar o açúcar. Você já está quase diabético e você vai ter que largar o açúcar. Eu não quero, mas eu tenho que largar, se eu quiser viver. Assim também é o Evangelho. Vamos ficar de pé?